Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos estudando. Na aula passada falamos do fim do Império Romano. Na aula de hoje vamos dar início ao período que se sucede à queda do Império Romano, que nós chamamos de Idade Média. Essa Idade Média é marcada cronologicamente exatamente a partir do ano em que acontece a queda do Império Romano, 476, até o ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Aí, nesse período, nós dividimos esse espaço de quase 1000 anos em duas partes. A primeira, que é a chamada Alta Idade Média, e a outra de Baixa Idade Média. Nesse momento chamado de Alta Idade Média, você está vendo o processo de construção daquela sociedade que tradicionalmente nós chamamos de sociedade feudal. Então você tem no final o auge dessa sociedade. E aí depois começa o declínio, que é a chamada Baixa Idade Média. Durante a Alta Idade Média, nós temos destaque para alguns impérios que surgem ali. Nós temos, por exemplo, o Império Bizantino, nós temos o Império Islâmico e temos o Império Merovingio e Carolíngio. Esses dois últimos impérios, eles vão começar e ter fim nesse período ainda. Os outros dois eles vão ultrapassar e chegar até a Baixa Idade Média. Desde o século II depois de Cristo, os francos vinham pressionando as fronteiras do Império Romano. Ali você vai ter o desenvolvimento desse grupo que aos poucos vai se organizando politicamente. Por exemplo, Clovis, que era filho de um herói franco chamado Meroveu, acaba se convertendo ao cristianismo no ano de 496 depois de Cristo, ou seja, depois da queda do Império Romano. Aí nós tínhamos já aquilo que se chama de dinastia merovingia. Só que a organização política dele não era centralizada como a gente imagina ou imaginava o Império Romano. Eles começam a doar terras como uma forma de organização e proteção do território. E também eles acabam delegando a função de governo do Estado ao chamado mordomo do paço. Esse mordomo do paço deles acaba se destacando um muito interessante que é o Carlos Martel. Carlos Martel, que era um mordomo, ele acaba se destacando muito ao liderar a defesa do continente europeu diante da invasão do Império Islâmico. O Império Islâmico chegaria a tomar toda a Europa se não fosse Carlos Martel na Batalha de Poitiers. No ano de 751 depois de Cristo, o filho de Carlos Martel, que era Pepino o Breve, acaba destronando o último rei merovingio, inaugurando a chamada dinastia carolíngia ou Império Carolíngio. Ele recebe o apoio do Papa e por esse apoio que ele recebe, ele acaba doando para o Papa um grande território ali na Península Itálica, que acabou ficando conhecido como Patrimônio de São Pedro e está na origem daquilo que mais tarde seria o Vaticano. Em 768, Carlos Magno assume o trono e a partir daí o nome realmente fica Império Carolíngio. Carlos Magno vai organizar o seu território de uma forma muito interessante. Por exemplo, a parte mais frágil, que eram as fronteiras, ele chamava de marcas. E ele começa a fazer o quê? Fazer doações. Ele doa essas partes próximas à fronteira, essas marcas, e em agradecimento pela doação, você tem uma obrigação. Qual é a obrigação? Obrigação de proteger essas partes. Com isso, ele vai organizando a defesa do seu território, evitando as invasões. Carlos Magno também se destaca por ter criado um chamado Renascimento Carolíngio, que é um incentivo à cultura e à educação. Olhem que ele não sabia ler, mas ele começa a criar a chamada Escola Palatina. Ele acaba incentivando, através da Escola Palatina, a educação e o conhecimento em geral. A aproximação de Carlos Magno com a igreja era bem vista. E Roma, inclusive, via Carlos Magno como uma espécie de novo imperador romano. A coroação de Carlos Magno acontece no dia 25 de dezembro do ano de 800 e é um marco para a história ocidental. Eles esperavam que Carlos Magno fosse reviver o antigo Império Romano e espalhar pelo mundo inteiro o cristianismo.
14 anos após a sua coroação, Carlos Magno morre. É substituído pelo seu filho. Fizeram as contas aí? Isso, exatamente. 814. Em 814 ele é substituído pelo seu filho, que era Luís o Piedoso. Luís o Piedoso vai governar até 840. Em 840 ele morre e aí começa uma disputa. Uma disputa entre os seus três filhos, ou seja, os três netos de Carlos Magno. Quem eram os netos de Carlos Magno? Luís, o Germânico, Lotário e Carlos o Calvo. Esses três começam a brigar. Você tem que entender que desde Carlos Magno nós tínhamos aquela ideia de fidelidade. Você doava terras e essas terras, quem recebia essas terras gerava uma obrigação de fidelidade. E isso passava de pai para filho. Então isso vai sendo herdado. Quando chega nos três netos, isso tem continuidade. E aí isso gera disputas entre eles. E aí vão surgir guerras. Através do Tratado de Verdun, eles acabam dividindo esse território. Ou seja, gente, o que está acontecendo é uma fragmentação do território do Império Carolíngio. E essa fragmentação vai contribuir para a feudalização da Europa. Baseada, inclusive, essas doações de terras, vocês devem lembrar, marcas, lembram? Marcas, postos da fronteira? Então, marcas. Quem tem marcas é o quê? Quem tem fazenda é fazendeiro. Quem tem marca? Marqueiro? Não, quem tem marcas é marquês. Quem tem o condado? Conde. E um ducado? Duque. Então aí o surgimento dos títulos de nobreza, ligando a figura à terra que ele possui. E isso vai estar ligado à guerra, não se esqueçam, porque isso vai ser muito importante para entender o período feudal e a Idade Média. Aqui nessa imagem dá para vocês perceberem como fica dividido o Império Carolíngio após a morte de Luís o Piedoso. Fica uma parte para Carlos o Calvo, uma parte para Lotário e a outra parte para o Luís o Germânico. Aqui vocês têm um pequeno resumo do que nós falamos. Em 751 tem a formação do Império Carolíngio com Pepino o Breve. Em 768, Carlos sucede o pai e torna-se monarca, vai se tornar o mais poderoso monarca da cristandade, inclusive sendo coroado. A esperança que a igreja possuía de que ele fosse dar continuidade ao Império Romano. Nós temos nesse período o Renascimento Carolíngio, que é o momento em que a cultura, a admiração pela cultura grega, por exemplo, isso é uma marca desse período do chamado Império Carolíngio. Aqui temos uma pintura que fala sobre a coroação de Carlos Magno. É interessante notar que essa coroação ela é feita em Roma, tá? O imperador ele vai até o Papa. Ela vai ser um paralelo interessante você pensar depois a coroação de Napoleão 1000 anos depois. Quando Napoleão for coroado em 1804, acontece o oposto. É o imperador que vai até Napoleão. Detalhe, já que estamos falando dessa imagem, nesse momento aí o Papa está colocando a coroa na cabeça de Carlos Magno, ele está ajoelhado em posição de submissão. 1000 anos depois, quando Napoleão for coroado, ele vai convidar o Papa para ir até a coroação. O Papa chegando lá, ele tira a coroa das mãos do Papa e ele mesmo coloca em sua cabeça. Já é uma situação totalmente diferente. São 1000 anos que separam esse período do outro. Quando falamos de feudalismo, Idade Média, esse processo de feudalização ele está relacionado também a um processo de ruralização da sociedade. Isso quer dizer que as cidades vão perdendo população, vão perdendo importância. Atividades ligadas à cidade também, por exemplo, o comércio. O comércio deixa de existir, Arão? Não, o comércio continua existindo, mas ele vai perder importância, ele vai diminuindo. E aí essas sociedades que vão se tornando mais rurais, elas vão se organizando naquilo que nós chamamos de sistema feudal. No sistema feudal, um feudo ele é dividido em partes. Você tem lá o castelo, onde está o dono da terra. Você tem o manso senhorial, que é o manso do senhor da terra. Você tem o manso servil e tem as áreas comunais, que são áreas usadas tanto pelos servos quanto pelos senhores. Quando nós falamos de feudalismo, algumas coisas têm que ficar bem claras. Por exemplo,
Qual é a relação jurídica que vai fundamentar as obrigações feudais? Em grande parte, é aquilo que a gente chama de direito consuetudinário. Que palavra estranha é essa? Direito consuetudinário seria o direito dos costumes, tá? Que é uma herança mais dos germânicos do que dos romanos. Os romanos já desenvolveram mais o chamado direito positivo, que era o direito escrito. Os germânicos não. É esse direito baseado na palavra, no costume. E isso não precisa de nada lavrado, como, por exemplo, num cartório. Existiam duas relações importantes, uma vertical e uma horizontal. A horizontal, nós chamamos de relação horizontal, é uma relação entre nobres. Esses nobres, eles mantêm relação de reciprocidade. Nessas relações de reciprocidade, você tem hierarquias diferentes e obrigações. Chamamos relação de vassalagem ou de sucerania. Existiu o vassalo, e para todo vassalo tem um sucerano. O que seria o sucerano e o que seria o vassalo? Digamos que o sucerano é o nobre maior, o vassalo um nobre menor ligado a um sucerano. Então, eu tenho terras em quantidade muito grande, território vastíssimo. E eu tenho dificuldade de garantir a segurança dessa terra. Lembram das marcas do Carlos Magno? É mais ou menos aquela lógica. Então, o que eu faço? Eu olho e vejo um nobre e digo, olha só, eu quero ceder a você o direito do uso daquelas terras ali, parte das minhas terras. E aí você olha, caraca, legal, maneiro. E aí você passa agora a ter direito sobre aquelas terras. Quem lhe cedeu foi eu. Automaticamente, eu passo a ser, em relação a você, o quê? O sucerano. E você? Um vassalo. Mas é assim, do nada, tem obrigações. Quais são as obrigações? As obrigações estão ligadas à guerra e obrigações civis. Então, por exemplo, se eu vou precisar ir à guerra, você que é o meu vassalo precisa ir. E ainda existe outra coisa. Por exemplo, você recebeu as terras de mim, e aí você achou que aquelas terras ali eram muita coisa para você tomar conta, você pegou uma parte dessas terras e doou, cedeu a um outro nobre. Esse cara que recebeu as terras de você, ele se tornou o que seu? Um vassalo. E aí você se tornou o que dele? Sucerano. Nós podemos dizer que aí existe uma relação de subvassalagem. Se eu for à guerra, adivinhe quem vai? Você e ele. Além disso, os casamentos dentro dessa rede de vassalagem são autorizadas pelo sucerano. Por quê? Porque você pode quebrar essa rede. Imagine que o seu vassalo, o filho do seu vassalo, se case com alguém de uma família que é um desafeto meu e que pode ser, numa situação de guerra, criar problema. Imagine que eu vou à guerra contra ele e você fica coçando a cabeça. Ih, mas ele é meu parente, como é que eu vou... Então, toda essa questão, ela passa pela avaliação do sucerano. Como é que nós chamamos isso aí? Isso é uma relação vertical ou horizontal? Ela é horizontal. Por que ela é horizontal? Porque ela se trata entre iguais, entre nobres. Quando nós falamos da relação vertical, nós estamos falando nas obrigações servis, que aí é aquele servo que não tem terras, mas ele precisa de terras. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai negociar com um senhor feudal, com um proprietário de terras. E ele vai dizer, olha, eu preciso de terra, eu e minha família, quando eu estou de família aqui, eu não estou falando de 2 filhos e a esposa, não. Estou falando de uma família com dezenas de pessoas. Eu estou precisando de terras para eu... Então, beleza. Posso usar aquelas terras? Ele pode, você pode usar. Mas aí vem o quê? As chamadas obrigações servis. Eram as mais variadas possíveis, tá? Existiam de todo tipo. Algumas bem absurdas, como, por exemplo, a primeira noite de casamento era com o dono da terra. Até isso existia, tá? Mas isso só acontecia lá. Mas algumas obrigações eram quase que padrão. Entre essas obrigações, nós podemos citar a corveia, que era a prestação de serviço, na verdade. Você, alguns dias da semana, você trabalharia diretamente para o senhor feudal. Você tinha a talha. A talha é tudo que você produzia, parte do que você produzia, normalmente a metade,
você enviava diretamente para o senhor feudal. Banalidades, por exemplo, existiam ferramentas como moinhos, que você precisava usar, e outras ferramentas que você não tinha, mas precisava. E aí o que acontece? Você pode usar? É do senhor feudal. Pode, mas tem que pagar. Pode também pensar no tostão de Pedro ou vintém de Pedro, que era um valor que você deveria obrigatoriamente doar para a igreja, para a manutenção da religião, da igreja, daquele feudo. Pode citar também a taxa da mão morta, que era uma espécie de indenização pela morte de pessoas ligadas à família, principalmente os pais, para que você permanecesse ali naquela terra. Então existiam várias obrigações que podiam variar de um feudo para outro. O clero medieval ele se dividia basicamente em dois. Era o chamado clero regular e o clero secular. Clero regular, quando você pensar em clero regular, pega aquelas três primeiras letras, R, E, G, e transforma em regras. Quer dizer, esse clero era extremamente regrado. Era aquele cara que ia para o mosteiro. Ele ia ficar recluso, longe dos pecados do mundo. E ali ele ia fazer o quê? Ele ia estudar muito, rezar. E passava o dia fazendo isso. É claro, tinha lá os cultivos, tinha cervejaria, mas ele não tinha contato com o mundo externo, praticamente. Eram anos e anos estudando, só fazendo isso. É claro que esse cara ia sair dali fazendo parte da chamada elite intelectual. Esse é o clero regular. Ele poderia ascender dentro do clero, chegar a ser bispo cardeal, arcebispo ou até mesmo papa. O outro era o chamado clero secular. Tá? Esse clero secular tinha uma formação muito mais simples e ele, ao contrário do clero regular, ele tinha liberdade. Ele podia ir para onde ele quisesse. Só que tem uma questão. Quem sustentava o clero regular, que estava no mosteiro, era a própria igreja. Quem sustentava o clero secular era o próprio padre, o próprio frei, que precisava se virar. Então, automaticamente, ele ia cobrar o quê? Cobrar pelos serviços, casamento, extrema-unção, batizado. Ele estava sempre oferecendo os seus serviços. Existia uma diferença de origem também. Normalmente, o clero regular, quem ia para o clero, vinha da nobreza, enquanto quem ia para o clero secular, normalmente vinha dos camponeses, dos servos. Na Idade Média, a divisão social era baseada naquilo que a gente chama de sociedade estamental ou sociedade de estamentos. O que quer dizer isso? Essa sociedade é marcada pelo seu nascimento. Então não há mobilidade social ao longo da vida. Se você nasceu servo, meu querido, você vai morrer servo. Ah, e o meu filho vai ser servo também. Ah, e o meu tataraneto? Servo. Se você nasceu nobre, a mesma coisa. Você vai continuar sendo nobre. Não vai deixar de ser nobre. E seu filho também. Ah, e assim por diante. Olha que coisa interessante. O que determina o que você, a posição na sociedade, não é o que você tem, mas o que você é. Aí você deve estar se perguntando assim: ah, mas então eu posso ascender socialmente saindo, deixando de ser camponês e indo para o clero? Eu acabei de explicar. Existia o clero regular e o clero secular. Você só iria para o clero, alto clero, para o clero regular, vindo da nobreza. Então, de cara, você também está vendo a divisão no clero. O clero secular está ligado aos camponeses e aos servos. O regular está ligado à nobreza. É a sociedade, então quer dizer o quê? Que você sendo nobre, não importa o que aconteça ao longo da sua vida. Imagina que você já nasceu bem de vida, proprietário de terras, um belo dia você descobriu que dentro das suas terras tem minas de ouro. Você continua sendo nobre. Mas um belo dia você vai jogar, e aí você joga e perde tudo que você tem, teu castelo e tudo que você tem. Você deixa de ser nobre? Não. Você precisava manter apenas, sabe o quê? Um cavalo e a sua espada. Você se tornaria o quê? Um cavaleiro, que também é um nível de nobreza. Pode não ser uma alta nobreza, mas é nobre. Então, ser nobre, isso é coisa de nascimento.
Claro que existe uma administração desses níveis de nobreza. Por exemplo, quem é que herdava as terras? O primogênito. Então é o primogênito que vai herdar. E quem é o primogênito? Primogênito é o mais velho do sexo masculino. Era assim que eles organizavam. Então, as meninas, por exemplo, elas tinham sérios problemas. Como elas vão herdar? Como é que elas vão se proteger? A forma de proteção já é pensada pelo pai desde o nascimento, como casamento. Então, o casamento é pensado pelo pai, não porque ele acha que aquele rapaz é bonitinho, ele combina com a minha filha, que também é bonitinha. Não, a ideia não é essa, a ideia é política. Ah, porque minha filha tem um carinho muito especial por esse rapaz, ele também tem um carinho por ela. Não existe sentimento. A questão é puramente política e não é a vontade da filha. A vontade é do pai. É o pai que está construindo a segurança da filha no futuro. Aqueles que não são os primogênitos também existem formas de se defender. Na função de cavaleiros, conquistando terras, e aí conquistando terras, angariando posições dentro da nobreza, indo para o clero também, ou se casando, porque você pode se casar com a filha de um importante nobre que tem terras, ele é filha única, e aí quem vai administrar essa terra? Você, porque na cabeça deles antigamente a mulher não era muito bem capacitada para administrar, tá? Gente, era a visão da época. Eles estavam errados? Com certeza, mas era assim que eles pensavam. Enquanto tudo isso acontecia, um povo chamava a atenção. Quem eram? Os árabes. Os árabes eram um povo dividido em tribos, não tinham organização unificada. Eles tinham uma religião, mas essa religião deles era politeísta. Então, eles tinham cerca de 365 deuses. Olha que legal. Parece que tinha quase que um para cada dia. Um para cada dia. E festas e mais festas. E era assim que eles viviam. Até que, no século VII, começa a mudança que vai transformar essa sociedade, que é justamente a partir de um membro de uma família árabe de origem hashemita, e esse cara se casa com uma mulher rica, que já tinha uma situação boa, né? E ele vai se casar com uma viúva, que também era uma espécie de dona de empresa de ônibus, ela tinha uma empresa de camelos, né, e fazia comércio, porque os árabes nesse período eles tinham uma importância muito grande na ligação entre o Oriente e a Europa. Eram eles que faziam aquelas caravanas de camelo. Então existiam basicamente dois tipos de árabes. Eram chamados beduínos, que viviam, que eram nômades, e existiam aqueles nas cidades já que faziam essa parte comercial. O que vai acontecer é que esse rapaz, chamado de Muhammad, ou Muhammad, era um estudioso, admirava muito o judaísmo, lia sobre o judaísmo, lia sobre o cristianismo, e um belo dia ele vai para o deserto para fazer meditação. Ao voltar dessa meditação, ele diz que viu o anjo Gabriel. E que o anjo Gabriel andou conversando com ele e explicou algumas coisas a ele que ele precisa explicar aos outros. Uma dessas coisas é que está errado esse negócio de adorar vários deuses, porque só existe um. Só existindo um, ele tem agora a responsabilidade de ser o profeta desse Deus, que vai espalhar para todo mundo que só se pode adorar um Deus. E aí ele volta para sua cidade, que era Meca, ele começa a pregar isso. Gente, claro que a galera não vai levar muito a sério, né? Vai dizer, que negócio é esse de só ter um Deus, a gente tem 365, como é que vai ser essas festas todas? Vai parar, vai ter festa uma vez por ano, não tem graça. Brincadeiras à parte, ele acaba sendo perseguido e é obrigado a fugir da cidade. Essa fuga, ela é histórica, ela é chamada de Hégira. E quando eu digo é histórica mesmo. Ela acontece, sabe que ano? No ano 622 depois de Cristo. E aí sabe o que acontece ali, gente? Ali é o ano 1 do calendário árabe. Para vocês verem a importância dessa fuga que ele faz de Meca. A cidade já era uma cidade sagrada. Acreditavam, por exemplo, que tinha uma pedra lá chamada Caaba, chamada Pedra Preta, que
que eles acreditavam que era uma pedra onde as pessoas tocavam e os pecados dessas pessoas iam saindo, indo para a pedra. Por isso que a pedra era preta. Na verdade, é um meteorito, né? Mas eles imaginavam isso. Até hoje a pedra está lá. E a partir daí ele vai começar a pregar, espalhar suas ideias, vai para Al-Medina. A partir de Medina, Maomé, o outro nome de Mohammed, ele vai ganhar muitos adeptos para sua nova religião. E havia uma aliança entre o proselitismo da religião e a própria guerra, chamada de Guerra Santa. Bom, ele vai ganhando grandes vitórias nessas guerras e o islamismo vai começar a crescer. Ele morre em 632 e a partir daí se forma os chamados califados. São 4 califas seguidos. Esses califados, eles não eram hereditários, eles eram eleitos. E um desses califas foi uma mulher, foi a filha de Maomé, Fátima. Bom, depois desses califas, inicia-se um califado hereditário, chamado de Califado Omíada. Após o Califado Omíada, vai em 750, né, depois de Cristo, assume uma dinastia que seria quase 500 anos de duração, chamada de Abássida. Foi durante a dinastia Abássida que nós tivemos o período de ouro da expansão islâmica. Durante o expansionismo dos abássidas, eles chegaram até a Península Ibérica, o norte da África, aquela parte do Mediterrâneo toda, e o império se tornou muito grande. Essa grandeza toda do império acabou contribuindo para que houvesse uma fragmentação, com a criação de alguns califados, como, por exemplo, o Califado de Bagdá, o Califado do Cairo e o Califado de Córdoba. Nessa divisão, começa a haver questões políticas. Na parte mais oriental, por exemplo, você vai ter as invasões de mongóis, que atacam aquela região, as divisões internas, porque na administração desses califados, os califas, na verdade, vão começar a indicar vários grã-vizis que vão administrar cada parte do império, e esses grã-vizis vão acabar se corrompendo. Isso tudo vai contribuindo para que o império vai se corroendo por dentro, por esses elementos de corrupção. Aí você tem a ascensão dos turcos, né, que começam a se levantar, a se organizar e acabam criando o Estado turco, que mais à frente iria ser responsável pela tomada de Constantinopla. A cultura árabe teria uma grande importância para a nossa sociedade ocidental. Nós podemos destacar, por exemplo, o apreço que eles possuíam pela cultura grega, pelas culturas clássicas. Nós podemos também destacar um outro elemento, a questão da medicina. Eles desenvolveram muito na área da medicina. Eles tinham verdadeiros hospitais e escolas de medicina, que era uma prática não muito usual na Europa Ocidental. Uma outra coisa interessante foi a química, o desenvolvimento da química. Em determinado momento, eles acreditavam que seria possível transformar qualquer metal em ouro, e para isso eles começaram as pesquisas. Embora o objetivo nunca tenha sido alcançado, o que importou mesmo foi o caminho trilhado. E aí você tem a descoberta de diversos elementos químicos, até o álcool tem origem nessa busca dos árabes pelo controle da transformação dos metais em ouro. A presença dos árabes na Península Ibérica teve um elemento de influência muito forte, tanto na arquitetura, quanto nos usos e costumes e na língua. O fato de nós, aqui no Brasil, termos sido colonizados pelos portugueses, ou seja, um povo ibérico, e termos recebido como herança a língua portuguesa, boa parte do nosso vocabulário que nós usamos nos dias de hoje não tem origem da língua portuguesa nem do latim. Tem origem exatamente no árabe. Você pode pegar a maior parte das palavras que começam com AL ou a cedilha, tem origem árabe. Exemplo como alface, alfinete, almoço, alferes, almôndega, almofada, açougue, açoite, açúcar, álcool. Todas essas palavras, elas são o AL, na verdade, é um artigo usado, né, na língua árabe. Tudo isso que a gente usa no dia a dia comum é herança dessa presença da cultura árabe na Península Ibérica. Aqui você pode ver um exemplo da mesquita de Córdoba, na Espanha, que foi construída 30 anos depois da fundação dos Abássidas, em 780. E olha que beleza de arquitetura.
Outro importante império que surge nesse período da Alta Idade Média é o Império Bizantino. O Império Bizantino, como vocês devem lembrar, faz parte daquela divisão do Império Romano entre Império Romano do Oriente e Império do Ocidente. O Império Romano do Ocidente tinha a capital em Roma, o do Oriente, capital em Constantinopla. Com a derrocada em 476 do Império Romano do Ocidente, resta apenas o do Oriente. Em 476 o Império Romano acaba, em 1453 ainda existia a presença dos bizantinos em Constantinopla e nesse momento eles vão ser tomados pelos turcos otomanos. Mas quando acaba o Império Romano, o Império Bizantino existe, mas a influência romana em Constantinopla vai existir também. Por quê? Porque a Igreja Romana continua existindo. Então nós tínhamos o cristianismo em Constantinopla, o cristianismo em Roma. É claro que no Oriente, a cultura oriental vai acabar influenciando essa cultura na Igreja Bizantina. E aí algumas práticas vão começar a ser diferentes, algumas críticas. E essas críticas vão surgindo e vão tornando cada vez mais conflituosa a relação entre a Igreja Romana e a Igreja Bizantina. Alguns líderes religiosos bizantinos já começam a não aceitar mais a submissão diante do Papa e da Igreja. Algumas discussões teológicas começam a aparecer, como, por exemplo, discussões em torno se os anjos têm sexo ou não têm, quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Sério, essas discussões rolavam. Discussões como a questão da criação de imagens. E aí você tem uma prática no Império Bizantino chamada de iconoclastia, que seria mais ou menos quebra de imagens. Tudo isso vai gerando esse conflito, até que chega um momento em que a ruptura é inevitável. Aí nós temos uma ruptura entre a Igreja Romana e a Igreja de Constantinopla, ou Igreja Bizantina. Nesse momento, chamado de Cisma do Oriente, surge a chamada Igreja Ortodoxa. O Império Bizantino vai sofrer ataques de todos os lados. Ele vai sofrer ataques até mesmo das cruzadas cristãs. Vai sofrer ataques dos mongóis e vai sofrer também ataques dos turcos otomanos ou turcomanos que viviam na região e estavam tentando construir um Estado. Vai havendo uma fragilização constante até que no ano de 1453 o Império Turco-Otomano, sob a liderança de Maomé II, invade e toma a cidade de Constantinopla. Uma cidade que acreditavam que seria invencível, mas acaba sendo incendiada, bombardeada e tomada. Bombardeada mesmo, foram canhões com pedras gigantescas para derrubar os muros da cidade, que eram muros duplos, super seguros, mas acabaram sendo destruídos nessa invasão. Dá uma olhadinha nesse relicário e veja como que a pintura religiosa estava presente na cultura bizantina. Aqui aparece a cidade de Constantinopla e ela é muito interessante que ela é praticamente cercada, né, por água. Aqui você tem o Estreito de Bósforo, que é uma importante zona de passagem entre os mares quentes para os mares frios, e a cidade é toda protegida por muros e também protegida por mar, né? Você tinha que atravessar, só tinha uma saidinha ali atrás. Ok, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Não se esqueçam de fazer as questões. Eu vou deixar uns links de questões aqui, inclusive no comentário do vídeo, para que vocês possam acessar e vou mandar questões para vocês. Não se esqueçam de fazer todas as questões que eu indiquei no livro, para que nós possamos corrigir na semana que vem. Ok? Um grande abraço.